Muito boa noite, caros ouvintes, visualizadores e seguidores da página Artistas de Portugal, que nos acompanham diariamente nas nossas emissões e que acompanham este programa numa altura em que vivemos debaixo de uma pandemia. Os nossos ouvintes que, apesar de não estarem entre nós, seguem-nos diretamente através da nossa página, estando bem confinados em suas casas. Obrigado por estar desse lado, um bem-aja desde logo para si, com muita saúde, e não se esqueça de olhar por si e pela sua saúde. Não se esqueça que a partir de agora sempre pode ouvir através da nossa página os artistas que fazem parte do nosso projeto de divulgação da música nacional. Assim como sempre poderemos ser a sua melhor companhia durante as suas 24 horas, trazendo-lhe mais alegria. Para tal basta clicar nos links diretos já disponíveis na página do Jornal Artistas de Portugal e começar a ouvir as músicas dos seus artistas de eleição. O meu convidado de hoje é uma das novas vozes do fado a fazer sucesso a nível nacional, vindo da cidade de Setúbal, mas com raízes bem algarvias. Este nosso convidado entrou no mundo do fado em 2018, através da participação de um concurso na cidade de Setúbal, onde foi eleito como o artista de voz revelação. O seu sonho em querer fazer mais pelo mundo do fado em Portugal continua e em 2019 participou na Grande Noite do Fado, onde daí saiu finalista, mas na vertente do fado o seu sonho acabou por se realizar só este ano, com a gravação do seu primeiro CD na área do fado, intitulado de Sou Filho do Fado. E quando falamos no maior filho que o fado pode trazer para o mercado da música nacional, claro está que só podemos estar a falar em Nuno Rocha, ele que está aqui agora no seu jornal Artistas de Portugal. Olá, Nuno, bem-vindo ao Jornal Artistas de Portugal, seja bem-vindo aqui a esta sua nova casa. Diga-me uma coisa, antes de mais deixe-me dar-lhe as boas-vindas e dizer que para mim é um prazer poder receber aqui o verdadeiro filho do fado, que ainda por cima tem raízes algarvias. E a minha questão começa mesmo por aí. Sendo Nuno Rocha um artista nascido no Algarve, quem foi a pessoa ligada ao mundo do fado no Algarve que o lançou para o mundo do sucesso em Portugal a cantar com este estilo musical? Desde já boa noite para ti, Ivo, e para todos os amigos e ouvintes que estão connosco e que vão estar daqui para a frente. É verdade, tenho raízes de Portimão, mas considero-me muito setubalense, até porque desde pequeno que é em Setúbal que vivo e é Setúbal que me acompanha e é a cidade que eu posso chamar de mãe, porque foi lá que cresci e aprendi a ser gente. Em Portimão apenas nasci lá. Na pergunta, não tive ninguém que me levasse ao fado. Tive em Setúbal uma pessoa que me despertou uma certa paixão pelo fado, desde que me ouviu a primeira vez, e que me disse, vai, e eu dizia sempre que não. E quando ela me esperou, num dos anos em que já não me disse isso, foi quando eu me inscrevi naquele concurso e disse, agora vou. Nuno, o Nuno disse aí uma coisa muito interessante, que foi que não teve ninguém que o levasse para o mundo do fado do Algarve, para o mundo do fado para Lisboa. E a minha questão começa também por aí, por essa parte. É difícil para um artista que viva no Algarve poder fazer sucesso no mundo da música nacional? Eu vou responder noutro sentido, Ivo, porque eu sempre vivi em Setúbal. Vou responder no sentido de, eu acho que o fado acaba por ser complicado para o artista, para o fadista, seja de que área for da arte e da cultura, é sempre difícil, porque a cultura envolve toda uma vertente de dinâmica, criatividade, inovação, talento, humildade, acima de tudo. E se não houver conhecimentos, também não é fácil. Mas eu costumo dizer que quando há talento, humildade e força, pode não ser lá no topo dos topos, mas chegamos a algum lado.
Muito bem. Nestes tempos em que vivemos em pandemia, em sua opinião, são as rádios, jornais online, como o nosso jornal Artistas de Portugal, que estão a servir de rampa de lançamento para que os artistas como o meu amigo Nuno Rocha e demais colegas do mundo do fado não sejam esquecidos em Portugal? Ivo, com a tecnologia que há hoje, como sabes, há muita divulgação, há muita maneira de se chegar aos artistas da atualidade e os artistas já mais antigos, que são sempre, para mim, são sempre recentes, porque há muita plataforma onde passam, há diversas maneiras de ouvir esses artistas e quem tem realmente interesse em ouvir procura. Mas sim, as rádios ajudam bastante, porque muitas vezes há quem não consiga fazer essa procura, essa pesquisa. E as rádios passam isso, e o que leva as pessoas a saberem das novidades, a saberem dos artistas e a conhecerem a maneira que os artistas cantam. Por isso sim, acho que ultimamente tenho ouvido, não sei se também por estar de certa forma mais ligado a este mundo, mas tenho ouvido muito nas rádios o fado, e o que me deixa bastante feliz que cada vez o fado está mais a ouvir-se e mais na atualidade. Muito bem. Aliás, o fado que faz parte da história e da tradição de Portugal. Daí que nós devemos valorizar o nosso fado e as nossas raízes. O que é pena porque a maior parte das pessoas que valorizam hoje em dia o fado são estrangeiros e pessoas que vivem fora de Portugal. Nuno Rocha, você deve andar com saudades de poder vir a cantar junto do seu público. Diga-nos uma coisa, a DGS já autorizou ou não a abertura das casas de fado em Portugal? E em que moldes têm sido feitos os espetáculos do meu amigo Nuno Rocha para as casas que o queiram contratar? Um espetáculo interativo e virtual pode vir a servir para atenuar o problema que os artistas do fado, como o Nuno Rocha, estão a viver nestes tempos de pandemia? Primeiramente, a DGS já autorizou os restaurantes a abrirem para fazer fados. Claro que com regras a cumprir, regras também de segurança para nós, porque afinal de contas estas regras, embora para nós que estamos prejudicados, muitas vezes não entendamos as coisas, não é? Porque custa, porque isto trata-se da nossa vida, do nosso viver, daquilo que nós ganhamos, mas o certo é que isto é para a nossa segurança. Em que moldes? Primeiramente, as casas têm metade do público, o que é mau para eles, o que é mau para nós, e o que é mau no modo geral daquilo que é, lá está, o viver de cada situação. Uma atuação virtual. Eu tive, inclusive, não sei se viste, estive no meu perfil aqui há uns tempos, eu e vários artistas, quer de Lisboa, quer da cidade de Setúbal, organizado pelas câmaras municipais e pelas juntas de freguesia, atuações online, que foi permitindo, de certa forma, ajudar-nos um pouco a passar por esta dificuldade, não passando sozinhos. E que agradeço imenso por essa iniciativa e que continuemos a sentir, e eu por mim falo, que continuo a sentir esse apoio por parte das juntas e câmaras municipais. Muito bem. Ou seja, os espetáculos interativos através das câmaras e das juntas, é isso? Sim, exatamente. E uma vez que os artistas do fado não são, na generalidade, valorizados pelo público português em geral, você considera que quando esta pandemia acabar, vai-se começar a ouvir mais artistas de fado nas rádios nacionais? Eu acho que o que sempre foi, sempre será. Eu acho que é assim, e acho que... Eu sou uma das pessoas, e vou ser muito sincero, Ivo, não querendo falar um pouco demais, eu sou uma das pessoas que acha que esta pandemia só vem mudar uma coisa: o número de população e o número de aprendizagens que devemos ter na vida. Mudar as pessoas, isto não vai mudar em nada. Nem as pessoas, nem a forma de estar, e nem aquilo que se tem passado ao longo
dos últimos tempos com certas situações como com o fado, acho que isto não vai mudar em nada, porque afinal de contas foi um vírus que veio, não foi uma escola, porque eu acho que, para aquilo que tenho visto, as pessoas não andam a aprender muito. E eu acho, pelo contrário, que as pessoas estão de uma forma, e isto falando no modo geral, não quero estar a criticar ninguém, até porque eu não sou ninguém para fazê-lo. Aprecio que há atitudes nas pessoas que se conseguiu ver durante esta pandemia que não se conseguia ver antes. Portanto, eu acho que esta pandemia também vem trazer um pouco de abertura para nós conseguirmos perceber o que as pessoas realmente são. Muito bem. O que quer dizer que as pessoas, a nível de distanciamento social e a nível de todas as regras exigidas pela DGS, não estão a cumprir na generalidade. É isso que o Nuno está a dizer? Não. Falava no modo geral de vida. Muito bem. Nuno. Um comentário. Falava, pronto, do distanciamento social. É por partes, Ivo. Há as pessoas que sabem cumprir e respeitar aquilo que é posto e também compreendem que também é um modo de segurança para elas, e depois há aquelas que não o fazem, né? Mas isto ninguém pode ser perfeito, e claro que nunca se pode fazer um mundo inteiro cumprir uma coisa, né? Há de sempre haver isso, e nós só temos é que respeitá-los, apesar de termos que nos proteger a nós. Muito bem. Agora, Nuno, eu não sei se sabe, mas eu também sou um verdadeiro cantor e autor de temas que contam um pouco a história do Algarve. E um dia escrevi um tema que diz assim: na igreja de Santo Estevão, junto ao Cruzeiro do Adro, houve em tempos guitarradas. O que é que você acha do início deste meu poema? Acha que daria uma boa letra para um dos temas que poderão ser cantados por si? Ivo, vou ser muito, muito sincero. Eu já canto um tema assim, que inclusive é muito conhecido, que é a Igreja de Santo Estevão, que tem uma letra de Gabriel de Oliveira com uma música lindíssima. É verdade, Gabriel de Oliveira. Eu pensava que era meu, afinal é desse autor mesmo, Gabriel de Oliveira. Exatamente. E por isso eu gosto do fato que interpreto, portanto acho que sim, que é uma letra lindíssima para ser cantada. Cantada por si ou por qualquer voz do mundo do fado? Por fadistas. Eu acho que primeiro isto é um tema, e eu tenho uma história engraçada sobre este tema. Eu sei este tema há muitos anos, ainda nem pensava em tornar-me fadista, já o trauteava em casa, porque é um tema que eu adoro, do saudoso, interpretado pelo saudoso Fernando Maurício, e que para mim é um enorme respeito e um grande hino ao fado. E, portanto, eu acho que não é qualquer voz que o deve cantar, mas sim, fadistas devem cantá-lo e respeitar aquilo que este fado diz, aquilo que este fado pinta, porque, afinal de contas, este fado é um quadro pintado. Muito bem. Você considera que atualmente, com esta coisa da pandemia, as pessoas passaram a ficar mais frias, individualistas, olhando apenas para si, deixando de dar importância ao amigo mais próximo, onde já nem o abraço, nem o calor do público se pode sentir por perto? Da primeira parte da frase, eu acho que não. Eu acho que na primeira parte da frase as pessoas estão agora como estavam. Pronto, eu, por exemplo, tenho as pessoas que me eram mais próximas e que continuam, tenho as que não são próximas e tenho aquelas que descobri ao longo do tempo que afinal não me eram próximas. Portanto, eu acho que nós é que fomos abrindo os olhos, como eu disse há pouco, e percebendo que realmente estava connosco ou não. As pessoas estão iguais, não mudaram em nada. Muito bem. No mundo do fado em Portugal, o artista Nuno Rocha conta atualmente com mais rivais em relação ao estilo que interpreta do que quando deu início à sua carreira enquanto artista do fado? Ui, que pergunta. Que pergunta, Ivo, tu me foste fazer. Conto com isso. Inclusive, basta olhar para 2 anos atrás e olhar para hoje. E infelizmente posso dizer que sim, conto com muitos mais,
mas continuo a dizer o mesmo que dizia há 2 anos atrás. Se para cantar fado e realizar o meu sonho nesta que é a minha paixão, tiver que ter rivais, que para mim acho que não existe, mas se tiver que ter pessoas que gostem menos de mim, então venham elas, estou cá para isso. Muito bem. Portanto, podemos considerar que o Nuno é um artista que pode com tudo, é isso? Graças a Deus. Tenciono a poder sempre. Quando não puder, faço como o outro arreio. Eu imagino que o meu amigo Nuno tenha saudades de voltar a cantar em casas de fado com o público e poder ver as suas atuações, até porque você tem um tema no YouTube intitulado de Esperança Morta. E eu pergunto, atualmente, a sua esperança de um dia poder voltar a pisar um palco rodeado de um grande público morreu e daí que você tenha lançado este seu tema musical? Não, o tema Esperança Morta, e digo sinceramente, Ivo, quem me dera fosse esse o significado desta letra, deste poema que eu interpreto. Não é. Este tema é dedicado a uma pessoa que eu perdi, que inclusive é a minha inspiração de tudo o que eu faço na vida, que mais para a frente provavelmente irei falar sobre essa pessoa. Muito bem. Atualmente as escolas já reabriram, os restaurantes idem aspas, há pessoas espalhadas por tudo quanto é canto na rua e eu pergunto, em sua opinião, quando é que vão reabrir as grandes casas de fado em Portugal para que artistas como o Nuno possam voltar a ter sucesso? Afinal, qual é a data prevista pelo Governo para a abertura das casas do fado em Portugal? Eu acho que nem há. Eu acho que nem há previsão. Até porque neste momento, infelizmente, está-se a ver pioras na situação. Portanto, eu acho que nem há uma data prevista. E eu posso dizer, Ivo, que eu não vejo sequer notícias sobre isso, porque é uma coisa que me tem magoado bastante, porque houve aqui uma grande envolvente luta até hoje para eu e tantos outros artistas construirmos o que temos construído, e relembrando que ter estúdios não é barato, gravar CDs não é barato, construir carreiras não é barato, tudo isso que são coisas que custam e que saem de cima da nossa mesa para poder estar onde está, e esta pandemia veio destruir um pouco isso, porque inclusive tenho amigos meus que já fecharam estúdios, tenho o meu trabalho que foi lançado e está fechado em casa, basicamente. Eu só gostava era que as pessoas, eu sei que a maioria, se calhar, das que estão aqui, ou todas até, se calhar, cumprem aquilo que pedem, mas eu gostava tanto de pedir às pessoas que, quando descumprirem aquilo que pedem, lembrem-se que há pessoas a passarem mesmo mal em casa. E lembrem-se que há pessoas com vida parada, com uma renda para pagar, com comida para pôr em cima da mesa e com filhos para dar de comer. Pensem nisso quando descumprirem as coisas, porque todos nós precisamos de ajuda, mesmo que não seja diretamente. Muito bem. Aliás, eu tive aí há pouco tempo uma entrevista com outros artistas que são artistas não reconhecidos pelo mercado da música portuguesa, que são chamados artistas liberais, que eles disseram que houve um espetáculo solidário em Lisboa, de artistas que não são reconhecidos pelo mercado da música portuguesa e que disse que havia artistas, eles disseram que havia artistas em Portugal já a passar fome e daí eles tenham feito esse tipo de espetáculo solidário. O Nuno Rocha considera que no mundo do fado também possam existir pessoas a passar mal e a passar fome com falta de apoio do Estado? Eu acredito que sim. Eu até agora não conheço ninguém nessa situação, até porque se conhecesse alguém a passar fome nesta altura, provavelmente já não estaria a passar fome, porque do pouco que tirava para mim, poderia tirar para essa pessoa também. Mas acredito que sim, que haja. E só tenho visto que também não posso ajudar muito, porque estou na mesma situação de estar parado, mas só peço a essas pessoas que
peçam ajuda às pessoas mais chegadas que estiverem nessa situação e não se deixem ficar caladas. Nós sabemos que é mau a situação e, por vezes, nem sequer estamos habituados a pedir ajuda. Eu sei que há pessoas assim, mas é preferível nesta altura pedir ajuda do que estarmos a passar a mal em casa, onde se calhar temos tanta gente à nossa volta que nos pode ajudar. Muito bem. Fado, que é outro dos seus temas da sua vida. Que história é que nos conta este seu tema musical intitulado Do Fado da Minha Vida? O Fado da Minha Vida, que é um poema de Sandra Salgado, conta... aliás, esse tema foi escrito numa segunda vez que essa poeta me viu. E que é uma poeta que aprecia muito as pessoas à volta dela. E ela chegou ao pé de mim e disse: está aqui este poema, e esse poema de facto conta tudo aquilo que eu sou, no que eu cresci, o que eu sonhei e o que faço hoje. Muito bem. Tem 3 partes de história. Consegue-nos só cantar um trechinho só desse teu tema à capela? Só para os nossos ouvintes e visualizadores verem. Consigo, sim senhor. Então vamos lá. Convosco, Nuno Rocha, aqui agora no seu jornal Artistas de Portugal. Eu nasci com humildade na casinha da saudade, no bairro da ilusão. Fui crescendo com carinho naquele bairro velhinho a quem dei o coração. Fui crescendo com carinho naquele bairro velhinho a quem dei o coração. Sonhei coisas sem idade, nas asas da liberdade, fui amando e sou amado. Também sonhei ser fadista, alegre mas saudosista, e hoje vivo para o fado. Se é loucura ou maldição viver com esta paixão, sou louco por natureza. Nos versos que vou cantando, vou meu mundo abraçando e sou feliz com certeza. Nos versos que vou cantando, vou meu mundo abraçando e sou feliz com certeza. Fiz do fado a minha sina numa quadra pequenina que trago no meu viver. Com tristeza ou alegria vou vivendo dia a dia, cantando o que Deus quiser. Com tristeza alegria vou vivendo dia a dia, cantando o que Deus quiser. Muito bem, Nuno Rocha aqui em direto no seu jornal Artistas de Portugal. Toda a gente gostou, toda a gente diz que é lindo esse tema, como a Emília Pereira diz. É bom sentir o carinho do parte do seu público, aqueles que estão sempre consigo e que não falham às suas entrevistas. É bom sentir este carinho. É muito bom mesmo. Sentir que temos pessoas que estão connosco independentemente de tudo. Isso me permite, e vou aqui citar alguns nomes, pelo menos que eu consegui ver até agora, que estão sempre comigo, como a Maria Caetano, o Valdemar Jorge, que é uma das pessoas que me acompanha para todas as minhas atuações e percurso de fado, Maria Mateus, o Rui e a Soledade Praxedes, o José Vivas, a Emília Pereira, que nos está a ouvir, inclusive do Canadá. Um grande beijinho para vocês, um grande abraço e um enorme obrigado por estarem comigo sempre. Se houver mais amigos e ouvintes e seguidores meus aqui, que eu não disse os nomes, peço desculpa, mas eu não consigo estar a ver agora os nomes todos. Provavelmente irei responder aos comentários todos. Muito bem.
O facto de você ter lançado há cerca de 4 meses um tema intitulado de Aqui na Alma, significa que o artista Nuno Rocha, apesar de tudo, continua com a sua alma de fadista em alta e quando isto tudo voltar ao normal, poderá estar por aí o nascimento de um novo trabalho seu? O Aqui na Alma é um tema, para mim, um tema lindíssimo, lindíssimo, mesmo com uma letra de Diogo Clemente e música do grande senhor Alfredo Marceneiro. É um tema que fala de um desabafo, pelo menos é como eu o canto e como eu o vejo e sinto, um desabafo. Se pode vir por aí novos trabalhos, sendo sincero, não tenciono para já ir. Preciso de primeiro ter uma divulgação deste meu trabalho e levar até aos portugueses e onde tiver que levar, até fora de Portugal inclusive, este meu trabalho. Sou filho do fado e só depois pensarei futuramente no trabalho. Já agora quero também mandar um enorme, enorme abraço ao meu padrinho de fado, que também está aqui presente, o Manel Carlos, que é a pessoa que mais me deu a mão e mais me tem ajudado neste mundo. Sempre preciso, quer eu e outros artistas da cidade, sempre que é necessário, ele diz sempre um sim, e por isso mesmo foi reconhecido ontem com a medalha da cidade de Setúbal, o que foi um enorme reconhecimento merecido. Acho que é bastante pouco para aquilo que ele merece. Muito bem. Nuno, o artista Nuno Rocha, neste período de confinamento, também foi daqueles artistas que optou por realizar algumas lives promocionais para que o seu público pudesse estar mais perto de si? Ou é daqueles artistas que é contra as lives, concertos, a partir de sua casa? Eu fui um dos artistas que fiz lives, sim. Inclusive optei por fazer 3 lives por mês, para estar mais perto do meu público, também para pôr em prática o canto, porque também é necessário, porque costuma-se dizer, e é mesmo muito verdade, parar é morrer. E por isso nem em pandemia devemos estar parados. Por isso, sim, fiz muitas lives. Não tenho que ser contra nada, porque mesmo que eu fosse contra a eu fazê-lo, não tenho que ser contra os outros artistas fazerem. Sei que houve muita gente que foi contra isso, mas eu costumo dizer que de cada mesa e de cada pessoa sabe ela. Muito bem, Nuno Rocha, muito bem dito. Eu reparei também que o Nuno, no dia 6 de junho de 2020, esteve presente num evento intitulado A Fado no Praxedes, onde marcaram presença, para além de si, outro nome do fado, num evento realizado em clima de restauração, mas que ainda assim não é muito acessível para a maior parte das pessoas que apreciam o fado. E eu pergunto, atualmente, no mundo da música nacional, os artistas do fado são mais rentáveis do que os artistas da música ligeira portuguesa, e daí o Nuno estar também no fado devido a ter essa facilidade, ou o fado nasceu mesmo para si? Ivo, eu não faço a mínima ideia como é que me sairia na música ligeira portuguesa, porque nem sequer tentei. E isso porquê? Porque o fado nasceu comigo. É fado, eu sempre pensei que queria começar a cantar, foi fado que vi, não pus sequer outra hipótese por cima da mesa e não penso de forma alguma em pôr algum dia essa hipótese em cima de uma mesa. Fado é mesmo fado e fado é a minha vida. Em relação a Praxedes, eu sou residente nessa casa, que inclusive já estamos a dar fados desde maio, de 15 em 15 dias. Sou sempre eu com uma voz convidada diferente 15 em 15 dias. Podem ver no meu perfil os cartazes, quem quiser se dirigir para ir passar uma noite agradável connosco. Desculpem, mas a minha coluna está a reclamar. Podem sempre dirigir-se para passar uma noite agradável connosco. A próxima noite será dia 25 de setembro. Acho que não me perdi no mês. De setembro. Por isso, apareçam, estejam connosco nesta casa, que para mim também é muito importante, porque foi a primeira casa de fados onde eu cantei.
Muito bem. Agora que vivemos em novos tempos no mundo da música, o artista Nuno Rocha nunca pensou em criar uma plataforma digital paga para o ajudar a promover o seu trabalho e daí tirar rendimentos que não tirou na altura em que estávamos em confinamento obrigatório? Ivo, eu durante esta pandemia até fiz coisas que para mim até não eram muito importantes naquilo que eu faço, mas que comecei a criar como uma conta no YouTube para publicar o meu trabalho e as minhas coisas, para as pessoas poderem ir assistindo e partilhando. Criei também uma página, mas para já, que eu tivesse pensado em ir mais além disso, não. Talvez um dia, por agora não pensei. Muito bem. E no mundo do fado em Portugal, o Nuno Rocha costuma acompanhar o trabalho musical dos seus colegas e amigos fadistas que fazem sucesso no mundo do fado como o Nuno Rocha? Sim, acompanho muito, até porque eu, para além de fadista, sou um grande amante de fado. E por isso eu gosto muito de ouvir colegas, sejam eles modernos, isto é, recentes, sejam antigos, gosto muito de ouvir fado. E eu acho que ouvirmos fado é uma aprendizagem para nós. E por isso, eu acho que até ouço mais os meus colegas de fado e amigos, e até pessoas que eu não conheço, do que me ouço a mim próprio. Portanto, sim, eu ouço muita vez. Então, como bom amante de ouvir os seus colegas de fado, eu aposto que o Nuno Rocha conheça o trabalho de Cao Bei Frescata, a artista chinesa que vive em Portugal e que canta fado em mandarim. Conhece Cao Bei Frescata e o seu trabalho ao nível do fado em Portugal? Eu vou ser sincero, Ivo, eu já ouvi falar, inclusive já penso que já ouvi 1 ou 2 vídeos dessa artista, mas não acompanho o trabalho dela. Muito não bem. Acompanho. Então, não porque não gosto assim. ao que parece, tivemos aqui um pequeno problema. O Nuno ficou sem ligação. Vamos ver, ele está aqui já. Nuno, estamos de volta. Estávamos a falar de Cao Bei Frescata. Se conhecia ou não o seu trabalho musical a nível do fado, cantado em mandarim. Já ouvi, como estava a dizer há pouco. Já ouvi, mas não é trabalho que eu acompanho. Não porque não seja apreciador do trabalho da pessoa em questão, mas porque há pessoas que, inclusive, que eu ouço mais vezes e que opto por ouvir mais vezes pessoas que me marcam de certa forma. Muito bem. O que faz um artista de fado para aquecer a sua voz? O artista Nuno Rocha, antes de realizar um espetáculo, costuma beber uma bebida mais caliente, tipo vodka, ou quem canta o fado jamais poderá beber bebidas alcoólicas para ter sempre a sua voz afinada. Ivo, eu fizeste uma pergunta que não devias ter feito. Não me façam esse tipo de perguntas. Quem me conhece sabe que eu sou fã de uma bebida. Porém não a uso para aquecer a voz e inclusive nem costumo beber antes de começar a cantar. Já só mais para meio da noite, inclusive já não é um costume de agora. Era um costume antes de certas coisas terem acontecido e de eu ter adoecido no início do ano, que é um moscatel. Mas não uso para aquecer a voz, nem bebo bebidas alcoólicas praticamente antes de cantar, só se for à refeição. Mas o que eu faço para aquecer a voz? Primeiramente, faço alongamentos de corpo para estar descontraído e depois começo a fazer vibrações para poder aquecer. Muito bem. Até há quem goste aqui de moscatel, como o nosso amigo Valdemar Jorge. Pois, o Valdemar Jorge sabe perfeitamente, e por isso é que ele já disse aí moscatel, que era para dizer mesmo que essa bebida, que era a minha preferida, ou que eu bebia sempre, depois bebia. Muito bem. Se o artista Nuno Rocha tivesse que improvisar um tema de fado baseado no trabalho que o jornal Artistas de Portugal faz pelos artistas portugueses,
como é que ficaria? Consegue-nos construir agora um pequeno verso dedicado ao nosso jornal e cantá-lo em modo de fado? Em modo de fado é um pouco complicado, porque é assim, fazer um verso agora e colocá-lo logo numa música assim de repente, não, pelo menos eu ainda não tenho essa experiência de fazer isso. Mas tenho de certa forma um agradecimento em forma de verso que diz que o Jornal Artistas de Portugal continua com esta divulgação, que nós daremos o que temos de especial para além da nossa gratidão. Muito bem, saiu muito bem, Nuno Rocha. Obrigado por esse pequeno poema. Há quem diga que para a sua voz estar sempre afinada, a água é muito boa, Nuno. A Emília Pereira diz que a água é muito bom para a voz estar sempre afinada. É verdade. Quais foram as principais mudanças que houve na sua carreira e que fez com que você tenha o sucesso que tem hoje? As principais mudanças que houve na minha carreira, acima de tudo, a principal mudança fui eu. A minha voz, a minha maneira de estar, que nunca foi uma má maneira de estar, mas que foi amadurecendo com o tempo e ficando aquilo que mais pede, né? que é a aparência, a apresentação, tudo isso. Foi o começar a distinguir amigos, de colegas e colegas de não colegas. Foi isso também que mudou muito na minha carreira, foi começar a abrir os olhos para certas coisas, para poder ser alguém e saber com quem posso contar. O que foi mais mudando? A minha aprendizagem. Aquilo que eu precisava de aprender para cantar, aquilo que ainda estou a aprender para poder cantar e trabalhar melhor os meus fados, isso. E também depois foi mudando, foi o conhecer o meu público. Aprendi ao longo do tempo a conhecer o que o meu público mais está a gostar numa noite de fados. Eu, por exemplo, no início não conseguia ter a percepção do que era um público para fados alegres ou que era um público para fados mais calmos. E hoje eu consigo cantar 2 fados, um alegre e um mais calmo, e ter a percepção de qual dos 2 fados eles estão a gostar. Muito bem. Qual dos 2? E depois há os mistos, né? Porque fado sempre será misto. Embora para mim, eu no início não comecei com fados alegres e não era de todo o meu fado. O meu fado era o fado que contava a minha vida, aquilo que eu sentia, e há de ser sempre, mas como em tudo, temos que dar aquilo que é e aquilo que é necessário. Muito bem. Nuno, quem é a sua inspiração, a sua maior inspiração no mundo do fado em Portugal? Refere-se a inspiração pessoal, quem é que me inspira quando eu canto, ou referências? Não, inspiração pessoal. Inspiração pessoal era o meu pai. E é no teu pai? E é no teu pai, ou é no seu pai, que você pensa quando canta um tema musical? Depende sempre dos temas. Depende muito dos temas, da história que o tema significa para mim. Mas o meu pai acompanha-me em todos eles, sem dúvida. Eu, quando entro e saio de palco, eu sinto que tenho o meu pai comigo. E, aliás, eu sinto o meu pai comigo toda a hora. Eu acho que na minha vida nunca deixará de existir o meu pai. Portanto, o meu pai é, sem dúvida, a maior inspiração. E que de todo tenho muita pena que seja o único que não me veja naquilo que eu sou hoje. De certeza que iria gostar. Muito bem. De todos os temas musicais, qual é aquele tema que os seus amigos mais próximos apreciam de ver o Nuno Rocha cantar? Os 2 temas que mais gostam e porque me pedem para eu cantar é o Tempos de Criança, um fado lindíssimo
de Eduardo César, que eu acho que diz tudo, esse tema diz tudo. E é agora o Nasci em Lençol Bordado, um tema original do meu CD, de um poeta setubalense, José Raposo, e também sempre foi um tema que, embora eu ultimamente, por motivos de saúde, não canto tanto, mas é um tema lindíssimo, letra de Jorge Fernando, Boa Noite, Solidão. Muito bem. Do novo lote das novas vozes do fado em Portugal, qual destes 3 nomes tem para si mais valor? Vou citar nomes: Catarina Dionísio, Marcelo Rebelo da Costa ou Mara Pedro. Qual destes 3 nomes você mais admira e apoia o seu trabalho por perto? A Mara Pedro, penso que seja assim o nome, Mara Pedro, não acompanho tanto. Conheço o estilo de voz e gosto bastante também de ouvir, mas não acompanho tanto. Porém, o Marcelo, já sigo o Marcelo há algum tempo, praticamente desde o início que comecei a cantar, e é uma pessoa que eu aprecio bastante o modo de cantar, o modo de estar e a alegria dele em palco. A Catarina, já me é um pouco mais complicado falar sobre a Catarina, porque eu conheci a Catarina em Lisboa, no Clube Desportivo da Moraria, e a Catarina é uma pessoa que se tornou especial para mim, porque para já é uma pessoa que canta muito bem, que eu gosto bastante de ouvir, e fomos ganhar de uma aproximação muito boa, e por isso, dos 3, qual tem mais valor para mim? Os 3 têm valor para mim no que toca ao fado, porque cada um canta com a sua voz, o seu estilo, e faz o seu percurso de fado à sua maneira. Em termos pessoais, como pessoas, sem dúvida a Catarina Dionísio, porque é uma amiga chegada. Muito bem, muito bem. Que estilo de música ouve Nuno Rocha nos seus momentos de lazer? Em sua casa? Na sua casa, a obrigatoriedade é ouvir-se fado ou também se ouvem outros estilos de música portuguesa? Numa escala de 1 a 10, 8 até 8 é fado e o restante são outras músicas. Portanto, a maioria é fado, mas também ouço música romântica inglesa, ouço vários estilos de música. Não tenho estilos definidos. O único estilo que está definido mesmo para mim é o fado. Os outros eu ouço tudo. Desde que não seja rocks e coisas que me façam dor de cabeça, o resto eu ouço tudo. Muito bem. Mas o Nuno Rocha atualmente vive sozinho ou tem mais pessoas a viver consigo em sua casa? Não, vivo com um familiar. Com familiar. E era isso que eu estava a lhe dizer. Esse seu familiar também só ouve fado? Ou seja, o Nuno chegou a casa e disse: a partir de hoje, quem manda aqui sou eu, só se pode ouvir fado. Foi isso que fez? Não. A pessoa é muito fã de fado, adora fado. E por isso, fado, quer para um, quer para outro, não incomoda nada. Venha ele. Muito bem. Eu é que às vezes já digo assim, vou mudar de música porque preciso de aliviar a minha cabeça um pouco de fado. E a pessoa diz-me assim, pronto, já vai mudar? Agora vais pôr o quê? E é assim. Muito bem. Agora, quem é que normalmente cuida da imagem do artista Nuno Rocha quando vai fazer um espetáculo e o aconselha que tipo de roupa deve usar para a sua realização dos espetáculos? Quem é aquela pessoa que trata de si enquanto artista? A pessoa que trata de, ou seja, que escolhe e vê a roupa para eu levar e aquilo que devo pôr em palco sou eu mesmo. Depois, claro que peço a opinião à pessoa que vive comigo, se estou bem assim, se não estou bem assim, coisas de gente vaidosa, mas eu costumo dizer que quando é para ir para palco, eu sou vaidoso sim naquilo que visto. Considera-se um artista vaidoso e com algum talento e charme que até se esquece dos amigos verdadeiros quando passa na rua? Não,
não me considero nem vaidoso a esse ponto, nem me esqueço de amigos nenhuns, esqueço amigos sim, aqueles que eu realmente, como disse há pouco, percebi que não eram realmente meus amigos, esses são os primeiros. Mas não me sinto vaidoso a esse ponto. Eu costumo dizer que a única vaidade que eu tenho é na minha apresentação em palco. E porque assim o devo ter. Devo ter essa vaidade para poder continuar a ter a apresentação que tenho. Muito bem. Nuno, eu ainda sou do tempo em que se usavam cassetes de fado nos rádios do nosso carro e quando aquilo encravava era uma chatice dos diabos. Você ainda é desse tempo ou quando Nuno nasceu já existia apenas os CDs? Olha, eu tenho uma certa sensação que já existiam CDs, mas quando eu me lembro de começar a pôr música na casa da minha avó, eu comecei a pôr cassetes. E então o que é que eu fazia? Eu praticamente só punha música quando a minha avó saía. E a minha avó tinha inclusive muitas cassetes da Amália. E punha a tocar as cassetes. Na altura nem eu sabia de quem é que estava a cantar, nem o que aquilo era. Mas punha as cassetes e quando alguma cassete estragava eu ia à corrida pela no lixo antes que a minha avó chegasse. Portanto, E aquilo nunca encravou? Não era chato ter que tirar a cassete do rádio e andar ali com uma caneta a puxar a fita e a colar a fita e a fazer montagens para que a coisa funcionasse? Eu sinceramente nem me recordo como é que eu fazia para tirar aquilo, mas eu acho que só para a minha avó não ver, eu acho que tirava aquilo com uma facilidade enorme. Nuno, atualmente tem muitos CDs lançados para o mundo do fado em Portugal? Não, só tenho um trabalho lançado, que foi este Sou Filho do Fado. E um dia que o Nuno Rocha tenha filhos, e após estes longos anos que já leva no mundo do fado, da música do fado em Portugal, aconselharia os seus filhos a seguirem os seus passos pelo mesmo caminho que o pai, pelo mundo do fado? É coisa que não faço. Não sei o que a vida possa reservar amanhã, mas não faço intenção de. Mas se realmente viesse a ser pai um dia, não. A única coisa que eu ensinava a essas crianças, aos meus filhos, seria a ouvir fado e saber respeitar o fado. Agora, para irem para aquele mundo, não. Eles mais tarde optavam pelo mundo que quisessem. Dava-lhes a conhecer o fado e eles mais tarde que decidissem o que iriam querer. Ou seja, então o Nuno é daquelas pessoas que eu amo o fado, mas se tu quiseres fazer sucesso no mundo do fado, tens uma porta aberta. Se não quiseres, estás livre de escolher o teu caminho. É isso? Exatamente. Muito bem. Exato. Nuno, que recordações musicais guarda dos seus tempos de criança? Em sua casa existe alguma guitarra portuguesa que lhe tenham oferecido ainda em pequeno, por o Nuno Rocha gostar assim tanto de fado? Não tenho. Inclusive na minha família nunca sequer se falou quando eu era pequeno, porque também não era visível ainda tão grande paixão pelo fado. E nunca se falou sequer na hipótese de haver interação de mim com música, pronto. Recordação musical que eu guardo e que foi aí que começou o meu grande amor pelo fado foi em 2002, salvo erro, 2002, 2003, já não me recordo muito bem, quando saiu Amália, o musical. Eu fui com o meu pai ver e foi aí que eu soube o que era o fado e que começou uma paixão que eu perguntava para mim próprio: isto é o quê? Isto é tão bonito. Foi aí que começou realmente, e é a lembrança que eu tenho de mais novo com o fado, foi de ver todos aqueles artistas fazerem a vida da Amália, que eu nem sequer sabia quem era a Amália, mas que me despertou uma enorme paixão pelo fado. Muito bem. Nuno Rocha, podes nos cantar mais um dos teus temas à capela?
Se não se importarem, eu irei fazê-lo com música. Até porque sinto-me mais confortável, está bem? Então, fazê-lo, e acho que também fica mais bonito. Eu vou cantar o tema, se calhar Nasci em Lençol Bordado, já que falámos nele há bem pouco, que é de um original do meu trabalho, com um poema de José Raposo no tradicional fado popular Mouraria. Então, quando estiveres pronto, força aí. Oh, já desligou a coluna. Isto acontece, peço desculpa, mas... Bluetooth connected. Pronto, ela diz que já está ligada. Nasci em lençol bordado, meu berço foi a guitarra, cresci nos braços do fado, que hoje canto com garra. Cresci em lençol bordado, meu berço foi a guitarra. Meu padrinho bairro alto, a madrinha, a madragoa, as pedrinhas de basalto, calçada da minha rua. Meu padrinho bairro alto, a madrinha, a madragoa, rua onde o fado passeia, por entre casas velhinhas, nas noites de lua cheia, cantando saudades minhas, onde o fado passeia, por entre casas velhinhas, saudades que são sinais gravados no pensamento, que ferem como punhais, gravados no sentimento. Saudades que são sinais gravados no pensamento. Sentimento é o que sinto sempre que canto fado. Ao coração nunca minto, nasci em lençol bordado. 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 Muito bem, Nuno Rocha, aqui no Jornal Artistas de Portugal. Embora com uma pequena falha técnica ali da coluna, é que ela esqueceu-se, disse que estava cansada de estar ligada, e como eu não cantava, ia-se embora. Muito bem. Nuno Rocha, atualmente já tem muitos espetáculos agendados ao vivo? Atualmente não tenho muitos espetáculos, já tenho alguns, mas ainda não muitos. E acho que não vai ser fácil ter nos próximos tempos que se adivinham, porque, como eu disse há bocado, isto cada vez está a ficar pior. Portanto, não estou a ver muitas melhoras para nós em relação a espetáculos. Muito bem. Nuno Rocha, estamos mesmo a terminar esta nossa entrevista, mas antes de terminarmos eu gostaria de saber se o artista Nuno Rocha é um artista sempre pronto a aceitar os novos desafios que a música portuguesa poderá lhe oferecer. Sem dúvida que sim. Há desafios, há há inovações a fazer, venham elas. Porque desafios, eu acho que a vida é feita de desafios, e nós, para crescermos um pouco em termos de carreira, em termos de vida, em termos de personalidade, é preciso isso.
Muito bem. É que nós aqui no Jornal Artistas de Portugal costumamos assim pregar umas pequenas partidas aos nossos convidados, também para saber como é que vai a vocação deles em improvisar e em fazer novos temas, e daí até podem surgir ideias da construção de novos temas musicais. Então temos um desafio para lhe lançar enquanto artista. Então é assim, com as palavras escolhidas pelo Jornal Artistas de Portugal e toda a sua equipa, que foram Amália. Se quiser apontar, agradeço. Pode dizer. Sim. Amália. Jornal. Jornal. E Alma Sim. Lusitana. Alma Lusitana, ok. Eu peço-lhe para nos construir o refrão de uma canção que poderá vir a ser o novo sucesso de Nuno Rocha a apresentar aqui em primeira mão no nosso jornal Artistas de Portugal no próximo ano. E quando estiver pronto, poderá então começar a cantar ou a recitar, como quiser, à sua maneira. Ora. Um bocadinho fácil de fazer com estas palavras. Está pronto para o desafio? Estou pronto. Então, vamos lá. Convosco, Nuno Rocha. Amália Rodrigues, de Lusitana Alma, rainha no fado, grande nome de jornal. O sentimento na tua voz calma levou ao mundo inteiro o que é de Portugal. Grande Nuno Rocha. Agora só nos resta a segunda parte do desafio, que é: eu vou convidar o amigo Nuno Rocha a compor um tema musical com essas palavras que eu lhe dei, e quando tiver esse tema composto, com música e com essas palavras, o Nuno Rocha vem ao Jornal Artistas de Portugal apresentar em primeira mão o tema com essas 3 palavras que foram dadas pela equipa do Jornal Artistas de Portugal. Aqui lhe deixo o desafio para vir apresentar em primeira mão ao nosso jornal o tema com essas palavras escolhidas pela nossa equipa. Nuno Rocha, já existe um clube de fãs oficial de Nuno Rocha em Portugal? Já existe. Inclusive eu agradeço imenso à pessoa que criou, porque têm sido bastantes as pessoas que têm aderido a esse clube de fãs. E foi criada inclusive essa página de fãs pela Maria Milu, que é uma pessoa também que eu tenho como amiga, e que eu agradeço a todas as pessoas que fazem parte dessa página, e que, se Deus quiser, eu que vejo essa página aumentar ao longo dos anos o número de seguidores. Muito bem. Nuno, estamos mesmo a terminar. Quem quiser contactar o Nuno Rocha para a realização de um espetáculo ao vivo no próximo ano, como é que pode fazer? Podem fazê-lo através da minha página de Facebook, Nuno Rocha ou Nuno Rocha Fado. Podem também entrar em contato comigo para o número 93 11 11 897, ou para o meu e-mail nunorochafado20@gmail.com. Muito bem. Para terminar, podes-nos cantar mais um dos teus temas de fado, mas agora acompanhado com instrumental, como queiras? Sim, posso. Inclusive vou usar, será mesmo o último já tema, né? Para despedir. Pronto, vou aproveitar então com este tema, como faço sempre numa noite de fados, despedir-me das pessoas, do meu público, dos ouvintes. Que sejam felizes até um dia, e obrigado por estarem sempre connosco. Então vamos lá, quando estiver pronto, Nuno Rocha, aqui agora no seu jornal Artistas de Portugal. Há muito que eu já não ia
ao bairro onde nasci. Fui ontem na companhia de uma saudade que me quis levar ali. Levou-me à rua onde dei os passos iniciais. Naquela rua fui rei da brincadeira, o Chico e outros mais. Mas quando em mim vejo que a idade avança, na minha frente a esperança recua. Ai, como invejo aquela criança que brinca contente com outras na minha rua. Mostrou-me a escola onde andei e fiz diversas partidas. Lembrou-me as faltas que dei para brincar, tanta vez às escondidas. A água do chafariz a molhar quem segue em paz. Ai, como a gente era feliz nessas maldades, nesses tempos, rapaz. Mas quando em mim vejo que a idade avança, na minha frente a esperança recua. Ai, como invejo aquela criança que brinca contente com outras na minha rua. Mas quando vejo que a idade avança, na minha frente a esperança recua. Ai, como invejo aquela criança que brinca contente com outras na minha rua. Muito obrigado, amigo Nuno Rocha, por teres vindo aqui ao nosso jornal, à tua nova casa dos artistas portugueses e à casa do Nuno Rocha, por ter concebido aqui no nosso jornal esta entrevista. Nós vamos esperar que o Nuno um dia possa ter sucesso para poder voltar aqui ao mundo do fado em Portugal e vir aqui ao nosso jornal apresentarem pela primeira vez o seu primeiro live concerto no nosso jornal. Aqui fica o nosso convite para o Nuno Rocha vir aqui um dia destes ao nosso jornal apresentar o seu primeiro live concerto exclusivo para o Jornal Artistas de Portugal, um dia que o Nuno queira e esteja disponível. Obrigado, Ivo, pelo convite para esta entrevista. Eu fiquei bastante feliz quando me ligaram para esta entrevista, até porque também já era uma rádio-jornal que eu acompanhava e que me deixou bastante feliz. Desejo as maiores felicidades e que o vosso trabalho seja sempre a aumentar e a crescer. Obrigado pelo vosso esforço para connosco artistas e para com os portugueses no geral. Sejam felizes também e até um dia espero sim que esse live concerto aconteça. Muito obrigado, Nuno Rocha, e até ao live concerto com Nuno Rocha aqui no Jornal Artistas de Portugal.